Olá, sejam bem-vindos a mais um Contraplano e hoje eu recebo aqui dois mega atores que estão apresentando a peça Adeus Palhaços Mortos. Hoje eu recebo aqui a Paula Ramsey e o Rodrigo Posidônio. Eles já apresentaram cerca de mais de 50 apresentações durante todo o Brasil, inclusive fora do país, e a gente vai bater um papo hoje aqui sobre a peça e um pouco da vida deles. Gente, obrigado pela entrevista de vocês, um prazer gigante ter vocês aqui na nossa cidade e aqui no Contraplano. Eu queria saber um pouco como vocês se conheceram e montaram o grupo Academia de Palhaços. Companhia de Palhaços, né? Academia de Palhaços? Tá Todo certo. mundo fala Mas companhia. eu não tá uma errado. questão. Companhia e Academia de Palhaços, Você é fala isso. Companhia dos Palhaços, já tivemos muitas variações de nome, mas é Academia de Palhaços. São Uma 10 vez anos, no né? SESI, a gente estava circulando no interior, no jornal saiu Academia Brasileira de Palhaços. Não acredito. Ganhamos um No título jornal? lá. Mas é bom, né? Um nome grande. Academia Brasileira de É Palhaços. oficial, Já né? deu uma... É. E como que vocês se conheceram e montaram a academia? Foi na faculdade, na Unicamp, né? Hoje em dia nós somos 3 integrantes, nós 3 cursamos artes cênicas na Unicamp. E na época éramos 5, eram 6 com a Paula. A maioria de nós era de uma turma e a Paula era a nossa veterana. E a gente se encontrou, a gente era colega de faculdade e de repente a gente viu que a gente tinha um interesse em comum que era estudar o palhaço de circo. Palhaço de circo da tradição brasileira, né? Na época tava muito em moda essa coisa de clown, né? Tava estourando, jogando no quintal, Márcio Balas, essa coisa que era esse pessoal que estudava esse clown dessa escola europeia, né? Do Lecoq, de improvisação. E daí a gente, de repente, tava querendo olhar para um outro lado, que era esse lado da cultura popular, do circo, desse palhaço mais exagerado, com roupa larga, com maquiagem. Esse palhaço britânico não, que você acabou de falar, europeu, ele é mais dramático ou ele é um clown como a gente conhece, Acho bem que palhaço ele mesmo? circula mais, né? Acho que ele pode circular mais entre as coisas, mas ele a gente fala que ele é um clown mais teatral, um palhaço mais teatral, né? Um palhaço do teatro e não do circo, porque acho que o fato do circo, tudo tem que ser maior, né? Porque é um picadeiro, 2.000 lugares, A então interação com as pessoas, né? a roupa é Das maior, a pessoas. maquiagem é mais exagerada, a fisicalidade é mais flagrante, o palhaço... Na verdade, tudo é palhaço, né? Não existe tipos. Daí a gente tá falando teoricamente porque na realidade é tudo muito misturado, mas essa escola francesa, sobretudo, né? Por conta do Jacques Lecoq, que foi um pedagogo francês que sistematizou essa coisa da máscara, tá mais ligado ao teatro e o que a gente estava estudando ali naquele momento era o palhaço de circo mesmo. O palhaço de circo. E aí vocês se encontraram, porque Isso. você também já tinha esse Eu interesse. estava na faculdade também, eu sou iluminadora também. Aham. Do Adeus Palhaços Mortos eu também fiz a iluminação, eu sempre faço as iluminações do grupo. Então eu fiquei próxima fazendo a iluminação, produzindo, e aí quando eu me formei na faculdade, eu entrei como atriz tanto nesse espetáculo de palhaço quanto no próximo, que aí já foi direção do Fernando Neves, que a gente enveredou, dos Fofos em Cena, a gente enveredou mais pra linha do circo-teatro. Então, ainda na coisa do ator popular, mas a gente foi saiu um pouco do palhaço, foi para as outras tradições do ator popular, que aí são nossos outros espetáculos antes do Adeus Palhaços Mortos, que quebrou um pouco com isso tudo. Sei. Você teve o Reciclonices antes também, né? Sim. Foi sua estreia, que também Foi um infantil. era uma comédia infantil, mas baseada na interpretação do palhaço. Não era palhaço, a gente não tinha nariz, mas ainda estava nesse lugar da comédia Na verdade, física apesar do palhaço. nome, só tem um espetáculo de palhaço, Ah, é? foi esse primeiro, que está em repertório até hoje, Aham. que surgiu como adulto para todas as idades, mas a gente fazia mais à noite. E hoje em dia a gente faz bastante ele para a família toda, né? De dia infantil, mas é o espetáculo que os pais gostam, as crianças gostam, é bem Chama gostoso A de fazer. Academia de Palhaço se apresenta. E são esquetes clássicas do circo. Então, não sei, talvez você conheça alguma Abelha Belinha. Sim. Sabe, essas bem clássicas, então são, sei lá quantas. Na verdade tem várias, dependendo se Umas precisa de uma 6, apresentação. Mas umas 6 entradas. Tem uma banda, é bem gostoso, uma banda em cena, baixo, E é guitarra, mais bateria. bem pro público infantil. Então, ele é bem para todas as idades mesmo. Tem umas piadas que os adultos riem e as crianças nem entendem direito, umas piadas que as crianças riem e os adultos também. A gente já fez ele só pra plateia adulta, por exemplo. Funciona. Ah, Ele não tem temática infantil, é palhaço, é comédia circense.
Mas é isso, acho que a plateia que a gente mais gosta de fazer esse espetáculo é a mista, quando vai o pai, infantil, mas que tem o pai, não é só pra criança de escola. A família, né? Quando vem a família toda. E daí tem umas piadas mais de duplo sentido, que os pais riem e ficam constrangidos de rir porque não sabem se o filho entendeu, mas óbvio que o filho não entendeu. Ou o número de adivinhação, né? Que um dos números eu seguro um objeto e uma atriz está vendada e eu tenho que adivinhar o objeto. E as dicas são bem esdrúxulas. Sim. Então os pais percebem que a dica vai fazer ela achar o objeto e as crianças ficam maravilhadas achando que é mágica mesmo. Então Os bem pais gostoso riem do truque, porque é um truque escancarado. escancarado, É uma brincadeira, e as né? crianças não percebem o truque e ficam achando que é mágica e ficam querendo que eu pegue os bem objetos. legal. É bem E bonitinho. é super interessante isso, porque são dois públicos e vocês a mesma peça tem duas visões diferentes, né? São Super, camadas de leitura diferentes, A é bem legal. infantil e essa questão do teatro no circo, né? Quer dizer, do circo dentro do teatro, ele também muda a relação do circo? Porque é o que você falou, o palhaço ele é bem mais escrachado no circo, no picadeiro, que é grande. Como que vocês trazem o circo pro teatro de uma forma mais artística? Isso é uma coisa muito importante, esse assunto, esteticamente, porque o fenômeno do circo-teatro no Brasil foi uma coisa extremamente fundamental, inclusive no desenvolvimento do teatro brasileiro, né? Então, a gente tinha essa pesquisa de palhaço, daí que a gente conheceu o Fernando Neves, que é um diretor, pesquisador lá de São Paulo, que ela falou, diretor da companhia Os Fofos Encenam. E ele é herdeiro, ele é de uma família de circo-teatro, a família Santoro Viana Neves, uma das mais importantes aí do Brasil. E ele fez teatro e tal, e em algum momento da vida dele, já mais velho, assim, com 50 e poucos anos, ele resolveu resgatar essa tradição da família dele. E o circo-teatro é isso, né? Os circos no Brasil tinham circos de variedades e eles começam a colocar teatro como mais uma atração. Então eles começam a absorver as peças que eram levadas na época mesmo, as comédias e os melodramas que eram levados nas companhias de teatro. Só que quando o teatro vai para o circo, ele começa a ter que ter outras especificidades, como eu te falei, o tamanho, né? A gente está falando de um picadeiro, a gente está falando de uma plateia grande, então isso começa a mudar o jeito de se fazer teatro. E é desenvolvida toda uma estética, uma poética aí, que tem muito a ver com o que ela estava falando dessa história do autor popular, né? Que vem da comédia dell'arte, dos tipos, enfim, tem uma longa história por aí. E a gente ficou alguns anos estudando muito isso. Foi bem legal que a gente ficou... Voltei a parte da Kombi, mas vou pular, porque a gente ficou um tempo estudando bastante isso. E a gente chegou a morar num circo de teatro, que é o Circo de Teatro do Tubinho, que circula o interior de São Paulo. E foi muito legal morar lá, porque é um dos circos que existem até hoje, fazendo teatro. Dos teatros, né? Vivendo de bilheteria todos os dias, é um lugar incrível. Cada dia apresenta uma peça diferente, bem na tradição do circo mesmo. E o circo é fixo na cidade? Ele viaja. Ele viaja, ele chega a ficar de 3 meses a 1 ano, se a cidade é grande, né? Tipo Sorocaba, ficaram mais. Mas geralmente uns 4 meses em cada cidade e cada dia uma peça diferente. E pra gente, a companhia toda foi trabalhar lá um tempo, foi uma experiência muito interessante mesmo. Muito. E eles convidam as companhias pra se apresentar ou eles já têm? Não, é a companhia deles. Eles têm atores, fixos. eles têm o elenco deles. Era uma época que alguns atores tinham saído, a gente sempre foi muito amigo, muito próximo, a gente fez cenários e figurinos pra eles também numa época. E eu falei, vocês não querem vir atuar aqui uns tempos? Falei, vamos. E aí fomos. A gente entrou pra companhia já deles. Já estavam formados, né, nessa época? Já foi, já. 2015. Foi em 2015. 2 foi anos agora. atrás. E essa relação, o circo-teatro, né? Teatro-circo. Circo-teatro. Circo-teatro. Ele, em relação à cenografia, ele também é do tamanho do circo mesmo? Que eu acho que a gente nunca viu aqui um circo-teatro. Ele é maior, é menor do que os circos? Esse circo que a gente morou, cabem umas 500 pessoas na plateia, mas e não é picadeiro, não. Ele é palco tá. italiano. Como tem que ser, isso todo dia muda a peça, tem que ser cenários práticos. Inclusive a gente fez algumas cenografias, tinha que pensar nisso. Então, em geral, você tem telões de fundo, pintados, que aí podem se revezar, sair um, entra outro. Que vira, né? Também. Um piso. E aí, móveis que também, às vezes, tem um sofá que tem várias capas para poder mudar de um dia para o outro. Claro, tem peças que têm cenografias mais complexas, mas como são muitas vezes é isso. Um telão e coisas na frente, vai Mas trocando. Historicamente é uma coisa bem interessante, porque ele começa como picadeiro, né? Porque é do circo. E aos poucos ele vai ficando cada vez mais teatro, né? Então ele começa a virar a atração principal. Então, tanto que em algum momento na família do Fernando eles param de fazer variedades e fazem só teatro. Eles não tiram as variedades do show, mas eles contratam artistas, mas a companhia fixa fica fazendo teatro. Então, quanto mais o circo teatro vai virando mais teatro e menos circo, daí ele transforma
tira o picadeiro e coloca um palco italiano. Mas a gente tá numa lona de circo, só que agora essa relação frontal do palco italiano e não mais o elisabetano, né? A semi-arena do picadeiro. E por que, assim, fazer o circo-teatro? De onde eles tiveram essa... Porque o circo-teatro ele também tem espetáculos de circo e as peças. O circo-teatro tradicional brasileiro é a primeira parte variedades, então malabarista, mágico, palhaço, né? Intervalo, volta uma comédia ou um melodrama, né? E isso foi a família que trouxe esse teatro-circo pra cá. Não foi a família do Fernando, isso foi um fenômeno que aconteceu... essas coisas são difusas, inteiro. não dá pra saber quem que trouxe, né? A cultura popular ela é muito dinâmica, muito oral, mas ela foi uma família muito importante. Mas isso começa no final do século XIX e se estabelece, sobretudo, no começo do século XX, assim, é o auge do circo-teatro. Isso é muito interessante, né? Porque o circo ele é um dos espetáculos mais antigos do mundo e o teatro é uma arte muito importante, né? Para o nosso enriquecimento cultural, filosófico. E aí quando você junta os dois, né? Uma forma de entretenimento, que é o circo e o teatro, que além do entretenimento traz essa questão do artístico, fica muito rico, né, pra gente ver. Muito legal. Muita gente nessas cidades que nunca tinham ido ao teatro iam no circo uma vez, no circo-teatro, esse que a gente trabalha do Tubinho. Iam uma vez e aí iam quase todos os dias. Sim, porque gostava, era uma peça diferente, ia no outro dia pra ver de novo outro, ia ver o infantil, ia ver o drama, ia ver as comédias todas. Mas é um fenômeno que aconteceu muito, assim, se você conversar com as pessoas mais velhas aqui de Jacareí, com certeza elas vão ter memória. Eu sou do interior, eu sou de Atibaia, e eu não conhecia isso, mas daí depois, assim, quando eu conhecia, eu comecei a perguntar para meus avós, eles têm essa memória de ir, de assistir os espetáculos, porque era o que tinha, né? Você não tinha cinema nessa cidade, você não shopping, você não tinha teatro, então era o circo que trazia o circo e daí depois começou a trazer o teatro também. Trazer o entretenimento, muito interessante. E que peças vocês apresentaram nesse circo-teatro? Eram as peças da companhia. Da companhia de vocês? Várias. Não, deles. A gente entrou pra companhia. Interpretavam. A gente entrou como ator, então cada dia... Mas a companhia inteira entrou? Ou foram... A companhia inteira. Nós somos três. Entramos todos. Eu, a Paula e a que foi Laísa. 2015, né? Vocês eram 6 anos. Que foi um momento muito peculiar do grupo. Que a gente tinha um projeto de uma Kombi. A gente sempre teve essa pesquisa do ator popular. A gente queria fazer quase não um cirquinho, mas um teatro que pudesse circular pelos lugares e apresentar vários espetáculos em lugares que tivessem pouco acesso à cultura. Um teatro ambulante, um teatro itinerante na rua. E aí, nisso, a gente comprou uma Kombi super velha, pintou e começou a adaptar textos para fazer 5 peças numa Kombi. Então, era uma burleta musical, um melodrama, uma comédia, A Paixão de Cristo, que a gente escreveu nossa versão do épico, e um de terror, que era a partir do Nosferatu. A gente viu os filmes e escreveu uma pantomima de terror. E aí pegamos o Fomento, o edital Fomento para o Teatro da cidade de São Paulo e conseguimos produzir os 5 espetáculos. Foi 9 meses para produzir tudo, a gente fez cenário, figurino, luz, aquela loucura. Foi 9 meses, assim, muito bons, mas muito cansativos, muitas horas de trabalho todos os dias, né? Finais de semana. Produzir 9 peças, vocês produziram em pouquíssimo tempo. E quando a gente fala teatro de rua ou uma Kombi, talvez dê uma impressão de um tamanho e era uma coisa bem grande, porque na verdade a gente brinca que não é teatro de rua, era um teatro na rua, era uma estrutura bem grande, com coisas de 5 metros de altura, porque a Kombi, ela tem o bagageiro em cima que servia de palco, mas tinha todo um outro palco e uma série de estruturas de metal que em cada peça eram modulares, então era a mesma estrutura, mas em cada peça era montada de uma maneira diferente, que deixava a coisa muito mágica, porque tinha essa ideia de cada dia ter uma coisa diferente, que enchesse os olhos e tal, né? Era um Lego de cenário, e era isso, cada hora mudava completamente mesmo, que a gente montava, a gente fazia tudo. Então era uma coisa bem trabalhosa de pensar, de desenvolver essa tecnologia para fazer essa estrutura, é um processo bastante duro, assim, de trabalho. Né? E a gente estreou, super felizes, deu super certo, foi muito legal. Nós fizemos 2 temporadas, a gente estava rodando as periferias, de São assim, Paulo. Comunidades bem periféricas mesmo, de São Paulo, tipo Hermelino Matarazzo, enfim. Aí na 3ª semana, a gente foi um dia apresentar, choveu, como era na rua, quando chovia não tinha, a gente foi embora. No 2º dia, fomos apresentar, choveu de novo. Fomos embora. No caminho para casa, abastecemos a Kombi, continuamos andando, buzina, a gente olhou o que está acontecendo. A gente olhou para o lado, as pessoas apontando para a Kombi, gritando fogo, fogo, fogo. Nossa. Aí encostamos a Kombi, estava pegando fogo no motor, a gente tinha extintor,
Um monte de carro parou, né? As pessoas são muito solidárias mesmo. Pararam, deram os extintores dela para somar. Tinha uma loja de produtos para carro na mesma quadra que aconteceu isso. O cara deu 8 extintores também. Descarregaram todos os extintores e nada apagava o fogo. Nada apagava o fogo. A gente conseguiu tirar algumas coisas de dentro. Tava chovendo, a chuva também não apagou o fogo. E só conseguiu apagar um caminhão-pipa que viu de cima, deu a volta, que tava regando jardins. Estava chegando em Osasco, era onde guardava a Kombi, que era na casa do Breno. Era uma sexta-feira, eu acho, de chuva. Sabe quando a cidade está um caos? Tudo parado. Foi uma coisa bem... E aí apagou, mas a gente perdeu tudo que a gente tinha. Então foi nesse momento que a gente foi pro circo. Mas a história termina feliz, porque a gente conseguiu reconstruir a Kombi, ela existe de novo, as peças existem de novo. A gente refez. Mas foi um momento assim do grupo. Mas é isso, nós éramos 5, nesse momento 2 meninos saíram, que era o Bruno Spitaletti e o Breno Tavares. Eles saíram da companhia, na verdade saíram do teatro. O Breno agora está estudando na Poli, está fazendo engenharia. E o Bruno está trabalhando. E o Bruno está trabalhando numa empresa Terno e gravata. De mercado financeiro. Terno e gravata. Bom, nós, depois dessa, infelizmente, né, depois dessa tragédia que aconteceu um recomeço, como eles mesmos falaram, né? Teve um final feliz, eles recomeçaram, e é o que a gente vai falar no próximo bloco, sobre como eles trouxeram a peça e como recomeçaram sobre nova direção, e estão aí no sucesso das apresentações. Fica aí com a gente volta no próximo bloco.